Na Parashá dessa semana, Parshat Miketz, a Torá nos encontra, a Torá nos conta sobre o reencontro, pelo menos físico, pessoal, de Yosef com seus irmãos. Isso acontece depois de muitos anos, quando uma fome, período de estiagem, de seca, que causou uma grande fome em toda a região. Isso afeta não somente o Egito, mas todas as terras vizinhas, até que o patriarca Yaakov manda os filhos irem para o Egito em busca de trigo, para farinha, para ter pão, etc., porque era sabido que o Egito era o único lugar que tinha mantimentos ainda disponíveis para serem vendidos. Isso graças à visão e boa administração do seu vice-rei, que os irmãos não sabiam que era o próprio Yosef. E se fala que eles vão para o Egito e eles vão também com uma agenda oculta, não só para buscar mantimentos para a família, mas eles também vão em busca do irmão perdido, dos irmãos que eles próprios venderam muitos anos atrás como escravo e que veio parar no Egito. E eles se deparam no final diante do próprio vice-rei. Eles têm um encontro com ele quando ele desconfia das intenções deles. Por que vocês entraram por diferentes portões, cada um por outro lado, e eles dizem que vieram em busca também do irmão, ele acusa eles de espionagem, etc. Yosef imediatamente reconhece os seus irmãos. Mas a Torá nos conta que os irmãos não o reconheceram. E como Yosef, ele falava através de um intérprete, ele não revelou sua identidade, não revelou que conhecia o hebraico, o idioma sagrado, ele falava com eles no idioma egípcio e usava um intérprete. Yosef estava criando essa situação, fazendo esse jogo para testar a fraternidade dos irmãos e para ver se de fato eles tinham se arrependido do que fizeram, etc., se mudaram de atitude. Então a Torá nos conta que eles não reconheceram o irmão. Alguns dizem como é possível, alguns dizem que quando ele foi vendido, tinha 17 anos, ainda não tinha barba completa e a sua feição, o seu semblante mudou muito, por isso não foram capazes de reconhecê-lo. O Rebbe nos explica que o fato de não terem reconhecido e identificado Yosef tinha uma razão mais profunda. É sabido, como nós vamos ver também nas parshiot seguintes, a própria Torá nos relata que os filhos de Yaakov, assim como os outros patriarcas, eles eram pastores. E por que eles escolheram essa ocupação, esse tipo de ganha-pão? Por que justamente pastores? Porque se diz que lidando com animais no campo, ao ar livre, sim, longe da turbulência dos mercados, dos negócios, dos outros tipos de trabalhos com as pessoas, para quem quer levar uma vida mais espiritualizada, uma vida mais elevada, se a pessoa quer aproveitar, mesmo durante o pastoreio, estar meditando, refletindo, vendo e observando as maravilhas divinas na natureza e podendo meditar sobre coisas espirituais. Então não há dúvida que esse tipo de trabalho, atuando como pastor, isso é algo muito mais viável, muito mais factível. A pessoa se concentrar em coisas espirituais, da pessoa voltar os seus pensamentos para Deus, da pessoa estar encarando os céus o dia todo, se lembrando do divino e assim por diante. Por isso todos os filhos de Yaakov, com exceção de Yosef, todos eles escolheram essa ocupação, serem pastores, justamente para poder levar uma vida mais espiritualizada, distante de todo o barulho dos mercados, dos negócios, do trabalho, das pessoas. Assim, podiam levar uma vida mais espiritual. Portanto, quando os irmãos viram esse homem diante de si, viram como ele era responsável por todo o Egito, que era a grande potência da época. Ele era o ministro da Fazenda, o ministro da Economia, ele administrava toda a economia local, ele que tratava dos tesouros locais, e era o ministro da Agricultura, ele cuidava de tudo. Então era um homem que estava
ocupado, não é? Tinha todo o seu tempo e eventualmente eles pensavam toda a sua cabeça preenchida apenas com assuntos materiais, com o campo dos negócios. Então eles jamais puderam imaginar que esse homem diante deles era o próprio irmão Yosef, porque eles sabiam que Yosef, na sua integridade, ou também como filho de Yaakov, com certeza ele tinha ao seu lado a sua veia espiritual e muito forte. E eles sabiam, assim eles imaginavam que essa veia espiritual de forma alguma não combinava com alguém que está numa posição como essa, que está no poder e está ocupado, né, com assuntos terrestres materiais a maior parte do tempo e assim por diante. Por isso diz o Rebbe que os irmãos não o reconheceram, não foram capazes de reconhecer, porque jamais eles imaginariam que o irmão deles poderia se destacar ou estar atuando numa área de negócios, de trabalho tão intensa como essa. Rebbe nos diz que, sem dúvida, o mais fácil é a pessoa ser um pastor, entre aspas, é a pessoa se distanciar do mundo materialista, a pessoa se afastar um pouco do convívio social para se elevar, para se espiritualizar, etc. Mas não é esse o objetivo. Por isso aqui a Torá dá uma ênfase, destaca justamente a atuação de Yosef, para dizer que o caminho de Yosef, sem dúvida alguma, era o caminho mais difícil e mais complicado, a tal ponto que se diz que quando os irmãos não identificaram, mais tarde, quando ele próprio se identifica na próxima paraxá, os irmãos têm um susto. Por quê? Porque eles não podiam imaginar que alguém como Yosef, que era um filho que recebeu uma educação como eles, era uma pessoa espiritualizada, etc., que ele pudesse estar tão imerso no mundo dos negócios, no mundo do trabalho, nos assuntos materiais. Mas se diz que justamente esse é o desafio, esse é o caminho mais difícil, mas essa é a missão da nossa alma. A nossa alma não veio aqui para esse mundo terrestre material para ficar isolada, para ficar apenas cultivando espiritualidade, porque no plano superior, de onde ela se deriva, lá ela só tinha espiritualidade. A alma veio para esse mundo justamente para saber lidar com a matéria, não fugir dela, não se esquivar dela, mas atuar dentro do mundo material, dentro da sociedade, com o convívio social, com as pessoas, e dentro de tudo isso, atuar de uma forma elevada, de maneira a espiritualizar e santificar todas as coisas mundanas. Então esse foi o motivo, a razão que os irmãos de Yosef não o reconheceram, porque eles não imaginavam que uma pessoa é capaz disso. Mas Yosef, não só que ele era capaz, ele ensina isso para todos nós, que esse deve ser o caminho. Não fugir e se isolar do mundo, mas atuar no mundo, com o mundo, dentro do mundo, a fim de elevá-lo e santificá-lo.